Hoje nós vamos falar sobre RH, a importância do RH estratégico nas empresas, e você pode nos acompanhar assistindo daqui a pouco ao Café Corporativo. Café Corporativo, aqui no canal 25, hoje falando sobre recursos humanos com a Elisângela Lima, minha convidada, que já faz pelo menos aí uns 3 anos que eu tenho tentado trazer a Elisângela aqui para o Café Corporativo. Dessa vez a gente conseguiu, né? Isso mesmo, Aguinaldo. Muito obrigado pelo convite. Vamos falar de recursos humanos hoje. Vamos falar de uma coisa super importante na maioria das empresas. Minha paixão. Sua paixão? Minha paixão. Na maioria das empresas, bem usado, mas em algumas, às vezes, passa como não muito importante, né? E esse é um ponto que talvez a gente tenha que debater um pouquinho, não é verdade, Elisângela? Ótimo, vamos falar disso. Elisângela, quer dizer que você tem 30 anos de experiência em RH, é isso? Sim, 30 anos já. Começou lá no Jardim da Infância, já trabalhando com RH. Comecei. A Elisângela Lima, ela é uma profissional de recursos humanos, mas ela é formada em Direito, é pós-graduada em Gestão de Negócios pela Mackenzie e Psicologia Positiva pela PUC. Ela tem 2 filhas, que é a Isa e a Carol, e é casada com o Edmilson. Aliás, Edmilson, um abração para você, não sei se você vai lembrar de mim, eu te conheço. Grande... Eu sou conhecido seu marido desde os anos 90. Nossa, tá? muito tempo. Muito tempo já. Um abração para ele. Eu conheci em recursos humanos. Olha só, é? Nossa história é de RH juntos. Quanto tempo faz que você o conhece? Foi nessa época? Em 1997, o Edmilson, aqui na Plascar, na área de recursos humanos, e depois de um tempo a gente começou a namorar e estamos juntos até então. Olha que coisa bacana, né? E você trabalhou também, além da Plascar, você trabalhou aqui na Astra, na JDI Cafés, né? Então tem muita história para contar. Muita história. Elisângela, fala para mim, qual a importância do RH hoje numa empresa? Olha, acredito que a importância de recursos humanos dentro de uma organização é o olhar tanto para o negócio quanto para as pessoas. São coisas que precisam estar extremamente associadas. Por vezes, às vezes, o sócio, o proprietário do negócio fica focado extremamente no negócio, até porque todo negócio precisa dar lucro, né? E precisa efetivamente fazer história, mas ele precisa das pessoas para isso acontecer. E, por vezes, ele descaracteriza olhar para as pessoas no dia a dia do negócio, entendendo que a qualquer momento pode trocar as pessoas, isso é uma realidade. Por outro lado, são essas pessoas que vão fazer o negócio crescer. Então, quando isso está conectado, as duas coisas estão conectadas, o ideal de um gestor, o ideal de um proprietário, de um sócio, aquilo que ele sonha, com os mesmos significados para as pessoas, com certeza a gente vai ter um negócio de sucesso. Então, é isso que eu vejo a importância de recursos humanos. Ele está no meio de tudo isso. Ele é o grande facilitador da estratégia do negócio conectado às pessoas. E o que a gente percebe é que muitas empresas pequenas ou empresas familiares, elas acabam deixando o RH como um segundo plano ou meramente administrativo, fazendo simplesmente aquelas ações que são obrigatórias, que são... folha de pagamento, férias, 13º. Aquilo que o governo exige, né? Que a lei exige. Sim. Mas o RH é muito mais do que isso, né? Sim. O RH é o quê? Estratégia, ele é relacionamento, ele é clima. Eu gosto de dividir o RH em 3 grandes partes, né? A base de recursos humanos é o operacional. Tá. As pessoas precisam receber seu salário dia, o governo precisa ter todas as informações para garantir que haja uma sustentabilidade do negócio ao longo do tempo. As pessoas precisam ter seus benefícios que são concedidos pela organização em dia, seja saúde, seja um vale alimentação, uma cesta básica, uma refeição. Isso tudo é a base de uma pirâmide de recursos humanos e ela precisa estar muito bem, com tudo muito bem desenhado e tudo muito em ordem, em dia, para que a gente possa subir um pouco dessa base da pirâmide. E aí eu gosto de dizer que eu gosto de trabalhar com mais 2 grandes pilares, que é o tático e o estratégico. Tá. Então, dentro do estratégico, a gente desenha o jeito de ser da organização, é onde a gente trata de clima, onde a gente trata de cultura, onde a gente trata das grandes políticas que vão efetivamente fazer com que aquela empresa seja aquela empresa para as pessoas. E aí vem aquele desejo de trabalhar na organização, aquela vontade e o brilho dos olhos estar ali. E aí a gente tem no meio um pilar que eu chamo de tático, que é onde efetivamente eu conecto tudo que é política de recursos humanos, a estratégia, juntamente com quem está ali?
os gestores e os consultores de RH. Então é ali que a gente consegue fazer a arte a estratégia e a operação se conectar com o negócio, que vem através do tático. Então é assim que eu vejo muito recursos humanos, né? Mas não adianta a gente ir para o tático e estratégico se o operacional não funcionar muito bem. E por vezes muitas empresas optam muito pelo operacional porque é onde garante efetivamente que tudo aquilo que ele precisa cumprir como empresa para não ter nenhum risco trabalhista está na parte operacional muito bem conduzido. Mas pelo que você está falando, nenhuma coisa funciona sem a outra, né? Se eu tenho uma empresa extremamente bem estruturada na questão técnica, né, nessa questão administrativa, e ela não cuida do seu colaborador enquanto gente, enquanto humano, parece que vai faltar ali uma satisfação, um desejo, e a coisa talvez não funcione do jeito que deveria. Mas o contrário também é verdadeiro. Não adianta eu ter uma empresa aí super legal, né, moderna, se aquilo que tem que ser feito administrativamente não for feito, se o salário não cai em dia, se o benefício não funciona. É isso mesmo? Exatamente. Eu sempre digo para o meu time de recursos humanos que a base principal e operacional, ela precisa estar muito bem. O colaborador precisa chegar na casa dele e saber que o salário dele caiu no dia correto, que as férias dele está em ordem, que o 13º dele está em ordem, que as horas extras que ele fez, o horário noturno que ele trabalhou, que tudo isso está em ordem, que ele pode ficar tranquilo. Que o plano de saúde dele, se ele precisar usar, está em ordem, vai funcionar. Né? Que os benefícios que ele está dependendo, seja o transporte fretado, seja o restaurante, seja o vale-refeição, está tudo caminhando bem. Então, sempre digo para a área de recursos humanos que tudo precisa funcionar com uma grande engrenagem. A área operacional muito bem estruturada e funcionando, ela dá espaço para o tático e para o estratégico. Por vezes eu já vi organizações em que funciona muito estratégico, mas as pessoas estão ali na base falando: meu salário não caiu em dia, não pagaram minha hora extra, meu vale-refeição não caiu na conta. Ou seja, ele não consegue enxergar a organização como uma empresa confiável. Né? A empresa fez um marketing, mas ela não sustentou esse marketing no dia a dia. Agora eu queria até partir desse ponto e te perguntar, a gente vê muitas organizações que elas sinalizam uma modernidade, né? A organização que você trabalha hoje, por exemplo, é uma empresa que ela demonstra em todos os pontos que ela é moderna, através de cores, através de programas. Isso faz realmente o trabalhador se sentir melhor ali, atrai talentos? Sim, com certeza atrai talentos. Nossa empresa, a empresa que eu atuo hoje, é uma empresa muito jovem e, obviamente, muito conectada nas redes sociais. E isso faz, obviamente, com que exista uma atração natural. Mas essa atração natural, ela precisa ser sustentável. Hoje em dia, as pessoas têm uma facilidade muito grande de se conectarem às suas redes e falarem verdadeiramente o que acontece lá dentro da organização. Que pode ser bom ou ruim. Bom ou ruim. Isso a gente está o tempo todo ali. Então, não adianta eu vender algo se depois, quando o colaborador entra na empresa, não é nada daquilo. Eu escuto muito colegas de recursos humanos falando assim: nossa, eu fui contratado porque a empresa quer todas as mudanças, quer implementar programas, porém, quando entra dentro da empresa, tudo vai ficar como está. Então, o que acontece? Essas pessoas não falam nas redes sociais, elas preferem já começar a procurar um outro trabalho, porque de verdade não exploram aquilo que na entrevista tanto se falou que queria. Então, precisa ser verdadeiro. Então, hoje eu vejo que dentro da organização que eu trabalho, as pessoas falam nas redes sociais, porque hoje se fala de organizações, todo mundo fala, e falam dos programas e das iniciativas e das ações que a gente faz dentro de casa e com verdade. Isso faz com que a gente receba aí um volume absurdo de currículos, pessoas se declarando apaixonadas, o quanto querem estar dentro da organização. Legal. Muito bom. Nós vamos fazer um intervalinho agora, Elisângela, e na volta eu quero falar justamente sobre esse ponto aí. Quando que a empresa direciona, faz um marketing, quanto que ela cumpre realmente aquilo que ela anuncia que vai fazer, tá bom? Tá ótimo. Então, até daqui a pouco.
Segundo bloco aqui do nosso Café Corporativo de hoje com a Elisângela Lima. Elisângela, a gente terminou agora o primeiro bloco falando que muitas vezes uma empresa te contrata para fazer uma mudança, ela te contrata como profissional de RH e ao começar a trabalhar nessa empresa, este profissional de RH encontra uma resistência muito grande para fazer aquela mudança pela qual ele foi contratado. Sim. Por que isso acontece? Porque, por vezes, a mudança está muito na cabeça do empreendedor. Ele é movido ao incansável desejo de que nunca está bom e sempre pode ser melhor. Sim. Porém, ele contratou, ao longo do tempo, pessoas que sempre fizeram daquele jeito e alcançaram seus méritos fazendo daquele jeito. E isso faz com que o empreendedor queira toda essa mudança, o gestor que está abaixo dele, por vezes, não, então agora é o momento da mudança, mas quando contrata um RH que tem como principal objetivo ser um grande inspirador organizacional, aquele que traz práticas e políticas de ponta de mercado, ele fala, opa, mas aqui não é bem assim. Né? Então, a resistência à mudança é algo muito natural nas organizações. E aí, eu acho que vem um ponto bem importante. Se o empreendedor, se o proprietário, se o sócio quer efetivamente as mudanças, ele precisa colocar isso no DNA de todo e qualquer colaborador contratado. Isso precisa estar ali na lista de todos os colaboradores contratados, para que a inovação aconteça, para que a mudança seja algo normal, para que a resiliência seja algo natural no dia a dia. Então, como recursos humanos, o grande ponto é mapear de cima para baixo quais são os grandes desejos do negócio, quais são os grandes desejos do dono, do proprietário, ou seja, do principal homem da organização, né? Homem que eu digo, homem e mulher. Sim, o principal profissional da organização. E aí sim desenhar essa cultura. Tá? E se ele quer uma cultura de mudança, essas palavras que eu disse, resiliência, inovação, empreendedorismo, colaboração, ela precisa fazer parte do discurso diário em qualquer local da organização. Mas isso também faz parte do trabalho de RH, implementar isso, não é verdade? Sim. Porque não basta o RH ser contratado e achar que já vai encontrar aí um caminho livre, um mar azul, né? Não vai. O Oceano Azul demora para a gente poder navegar sobre ele. Na verdade, nessa contratação, o RH precisa encontrar programas e discutir programas que viabilizem isso. E eu não estou falando de programas de alto custo, de alto investimento, mas, por exemplo, mudar condições no restaurante da companhia, mudar o formato de agendamento de salas de reuniões, mudar o conceito das reuniões e, em especial, preparar os líderes do negócio. Né? E a liderança é o grande desafio de recursos humanos, porque é eles que ditam a cultura do negócio. E você acha que faz parte também desse trabalho explicar o que está sendo feito? Porque às vezes eu vejo uma empresa querer mudar totalmente uma forma de se fazer algo que já era assim há 10 anos, já era assim há 15 anos e vai enfrentar, obviamente, a resistência, mas a empresa ela não se preocupa em explicar para as pessoas, como se óbvio fosse. Por que está sendo feita aquela mudança? O óbvio precisa ser dito, né? Sempre. Porque aquilo que é óbvio para mim não é para você e vice-versa, né? Às vezes você vê uma coisa assim como uma coisa tão clara e eu falo assim, não, mas eu não estou vendo isso. Então eu preciso conversar com as pessoas. RH também é conversar? Sim, a RH está muito presente hoje em toda e qualquer reunião de negócio, junto com as áreas. Então, participando ativamente para ver se o discurso do gestor, que ali representa a companhia, está em linha com tudo aquilo que a empresa acredita que um gestor tem que ter de competências e comportamentos desejados, para um feedback muito mais construtivo e assertivo. Então, o RH sim conversa com as pessoas de diversas formas, seja nos programas de liderança, seja nos programas de treinamentos técnicos, comportamentais, seja na forma de escrever um comunicado inclusive para colocar na porta de um banheiro, né? Ou seja, tudo isso tem que estar ligado a um propósito maior. Precisa ter a conversa, precisa estar explicando, precisa dar significância e significado àquilo que está se fazendo. Não pode ser uma ação por uma ação, não pode ser entregar uma flor no Dia das Mulheres por entregar, mas o que a mulher tem a ver com o negócio? Né? Então, esse propósito maior precisa ser o eixo central de recursos humanos. Às vezes um recado na porta do banheiro, como você própria acabou de citar,
mal escrito vai parecer uma bronca. Sim, mal interpretado. Então, sempre a gente usa muito dentro de recursos humanos o PNL como regra para escrever, né? Sempre trazendo a positividade. Dá um exemplo de comunicação sobre segurança, por exemplo, né? Então, segurança normalmente use EPI, faça isso. Nós mudamos a forma de falar com os colaboradores. Nós trouxemos a segurança como o maior benefício que a empresa e o colaborador pode ter dentro de casa. Então a gente trouxe a família para falar com ele sobre segurança, a importância dele para a família. E hoje a gente acabou de ganhar um prêmio, por exemplo, lá na companhia, da melhor CIPA atuante. Então, tirando aquela coisa da CIPA fiscalizadora para uma CIPA com feedback construtivo. Então, a forma de se comunicar com as pessoas positivamente faz toda a diferença. Toda a diferença dentro do negócio. E às vezes a gente percebe que a empresa ela quer fazer, ela tem uma ideia de fazer um negócio moderno e ela fica com medo de modernizar em função dessa resistência das pessoas, né? Então o RH é que vai tirar essa resistência, às vezes até em conversas individuais, Elisângela? Acontece muito, muito. O RH, além de toda essa questão estratégica, o RH continua sendo aquele departamento que é procurado para as pessoas para fazer tratativa de problemas pessoais. E muitos problemas pessoais. Posso te dizer que, da história que eu tenho em recursos humanos, cada vez mais tem aumentado os problemas pessoais, as questões de saúde mental têm sido nossa grande preocupação no momento, não só pela pandemia, isso já é minha preocupação. Várias outras muitos geradores anos. De estresse a gente tem desde 1900 bolinha, na verdade. Isso. E só que as estruturas familiares mudaram muito. Então, aquele momento que você tinha, por vezes, na sua própria casa, para extravasar, para poder efetivamente tratar com a própria família, isso também mudou muito. Então, hoje o recursos humanos é muito procurado, as empresas têm colocado programas como nós temos lá, mas a maioria delas tem feito programas de assistência ao empregado, para que possa suportar as questões de saúde mental. E é comum que a empresa contrate profissionais externos para ajudar nessa tarefa? Psicólogos? Sim, existem excelentes programas hoje no mercado, com custo super acessível para as companhias, né, e que apoiam, e que são excelentes programas de apoio ao empregado, tanto na questão psicológica, como na questão jurídica, como na questão financeira. Segurança, né? Exatamente. A gente percebe que as CIPATs, cada vez mais, elas são profissionais, né? Eu lembro que sei lá, 2, 3 décadas atrás, a gente via aquelas CIPATs feitas pelos próprios gestores das áreas. Hoje nós temos no mercado profissionais que são especializados nisso. Sim, são especializados, trazem um know-how muito importante e fazem uma conexão muito legal de significado para a CIPAT. Né, eu sou do tempo realmente lá atrás, no início, que CIPAT era para cumprir tabela. Para cumprir tabela. Hoje não, hoje as organizações utilizam esse espaço, que é obrigatório por lei, mas que pode trazer mais conhecimentos, né? Eu sempre digo que segurança para a gente na organização, isso há muito tempo faz parte do meu discurso, de que a gente tem que todos os dias devolver o colaborador para casa exatamente como o recebemos, porém intelectualmente melhores. Melhor, que legal. Ou seja, se a gente tem como efetivamente tratar de temas que vão evoluindo essa pessoa dentro da organização, é um papel importante da organização. A pessoa sair de lá mais contributiva para o mundo enquanto cidadão. E a segurança tem muito a ver com isso, e foi isso que a gente fez muito forte na CIPAT ao longo dos anos que nós estamos lá, né? Então, uma CIPA extremamente atuante, em que conecta dois interesses. O interesse da saúde do colaborador, para que ele realmente volte para casa todos os dias, exatamente como ele chegou, e o interesse da organização de que as pessoas sejam melhores pessoas lá dentro todos os dias, né? Muito bom. Então, a segurança ela traz muito isso, uma conexão de valores muito forte, né? Então, por isso que a gente até não fala mais que segurança é valor, segurança é cultura. Segurança, ela está acima disso acima né? Não é verdade? Exato. Muito bom. Elisângela, a gente vai fazer mais um pequeno intervalo aqui e nós voltamos no terceiro bloco. Eu vou convidar a Elisângela para permanecer conosco aqui no Mais Cafeína, porque o papo está muito bom e eu ainda tenho questionamentos para te fazer, tá bom? Combinado, Aguinaldo. Até daqui a pouco.
Agora com um pouquinho mais de cafeína aqui no nosso Café Corporativo, aqui no nosso terceiro bloco, hoje com a Elisângela Lima, que está trazendo aqui para a gente uma série de informações interessantes e relevantes a respeito do RH, dos recursos humanos. Um dos pontos importantes, um dos trabalhos muito importantes da área de recursos humanos são os eventos, na verdade, que são aqueles eventos, convenções, congressos, eventos que têm o objetivo de tratar o ser humano de uma maneira diferente, ali uma mudança de rumo, né, dentro da empresa, é isso? Sim, sim. Como que eles estão sendo feitos agora nessa época de pandemia? Tudo online? Tudo online. Neste momento, especificamente, tudo online. Acredito que para o próximo ano, em 2021, a gente tem ainda muitos eventos online, mas alguns talvez presenciais. Mas acredito que a gente vai continuar isso por um tempo, talvez com híbrido, tratando os eventos da organização. E os resultados têm sido positivos, né? É isso que a gente percebe. As pessoas estão ali efetivamente conectadas, efetivamente se desenvolvendo, trazendo muita assertividade nos treinamentos. O que a gente sente falta, e é por isso que eu acredito que será híbrido, é realmente o momento da interação, do relacionamento, né? O momento do olho no olho, do abraço. O cafezinho. O cafezinho. Sim. E que eu acredito que em breve a gente vai ter que fazer isso híbrido para que as pessoas possam retomar, que é um dos jeitos brasileiros, né? De presença nos eventos, no dia a dia, faz parte dele o cafezinho. Até porque se fica muito tempo só no online, talvez as pessoas venham a perder um pouco desse calor humano que o brasileiro tem de tão importante, né? Sim, e o cafezinho, eu venho de uma empresa de café, né? Eu trabalhei também. numa empresa de café. A gente diz que o cafezinho ele é o grande momento das melhores inspirações, né? Aquele brainstorm de bater um papo sobre um assunto nos traz grandes ideias, né? E é uma realidade para qualquer empresa. E né? você está dizendo exatamente aquilo que inspirou o nome do nosso programa há 3 anos e pouco atrás, quando nós começamos com essa ideia. Esse nome Café Corporativo veio justamente por isso, porque era ali no cafezinho que as pessoas trocavam ideias, que elas às vezes faziam alianças, né? Isso, é porque ali no cafezinho não existe o rótulo da hierarquia. Isso. Né? Você tem a liberdade ali de expor suas ideias sem o medo do rótulo, de que eu estou numa reunião e eu preciso dar uma ideia, né, que todo mundo assertiva, que todo mundo vai aceitar. Não, ali você pode dar diversas ideias, então é muito importante o momento presencial, o momento do cafezinho, o momento dessas interações, e elas são muito ricas para inovação, para empreendedorismo, então para a própria resiliência no dia a dia do trabalho, então ela faz parte. Com Rapidamente, o profissional contratado CLT dentro de uma empresa, ele tem que pensar como empreendedor? Tem. Hoje o intraempreendedorismo, que a gente chama, ele precisa fazer parte do colaborador dessa nova era. Muito bom. Elisângela, eu vou falando sobre esse assunto, intraempreendedorismo, eu vou te dar de presente um livro que eu ajudei a escrever, que é o Manual Completo do Empreendedorismo, tá? Onde o primeiro capítulo é meu e eu falo justamente sobre o intraempreendedorismo, sobre esse empreendedor que é contratado por uma empresa, ou seja, ele é empreendedor na empresa do outro. Isso. A importância disso. Eu espero que você goste. Que delícia, adoro esse tema. Muito obrigada, Aguinaldo, pelo convite. Muito obrigado pelo papo, foi excelente. Não, eu que tenho que te agradecer, porque você traz esse conteúdo aí com mais de 30 anos de história e a gente leva isso para casa do nosso telespectador. E você que está em casa, continue nos acompanhando, tanto aqui pelo canal 25 ou 525 em HD, como também pelo nosso YouTube, /Café Corporativo, onde você tem todas as 164 entrevistas anteriores. Isso aqui é, seguramente, uma universidade em sua tela. Até a próxima semana. Em 2020, estamos numa tempestade lutando contra o desconhecido. Cada um com o seu barco. Todos os profissionais da medicina lutando com o seu barco para salvar nossas vidas. E para eles, desejamos sucesso nessa operação de guerra. Os caminhoneiros com seus barcos lutando para suprir as necessidades e suprimentos que permitam saciar as nossas angústias. E nós, comerciantes, lojistas, donos de pequeno negócio, e sempre tem um perto de você, lutando com o seu barco para levar até você e a sua família
as delícias para saciar as suas necessidades. E a Franz Alimentos, atento a essas necessidades, implantou o sistema de delivery dos seus produtos e com a qualidade que já está incorporado nas expectativas dos clientes. Você liga e realiza o seu pedido e nós levamos até você carnes in natura, cervejas, carnes assadas e bebidas em geral. Comemore!